Boa noite. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis. Nós vamos ler o capítulo de número 3 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 3. O tema da mensagem de hoje é Lições do Éden. Todos acharam? Nós vamos ler dos versos 1 ao 19. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Somente até aqui. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e o livro do Gênesis é considerado o livro das origens, porque no livro do Gênesis é retratada a origem de todo o universo criado por Deus. Então entra todos os planetas, as estrelas, todos os animais, a água, claro, o planeta Terra e a humanidade. Então, o início de tudo é retratado no livro de Gênesis, a criação de todas as coisas. Além da criação de todas as coisas, no livro de Gênesis também é retratado o início das nações e de todos os povos e etnias que formam o planeta Terra. Mas tem um episódio específico no livro de Gênesis que é um divisor de águas na história bíblica,
que é o capítulo de número 3, que nós lemos aqui agora. E vamos ver então o que esse capítulo tem a nos ensinar sobre o mal que veio para a nossa vida, que foi a queda, o pecado da humanidade. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que não caia nos enganos do diabo, versos 1 a 5. Bom, nós vemos então que o texto de Gênesis 3 começa falando que de todos os animais que Deus criou, a serpente era o mais astuto, ou seja, era o mais inteligente, o mais esperto. Quando fala que a serpente era o mais astuto, está falando do animal. O animal serpente era o mais astuto. Porém, de uma forma, pode ter se transformado ou pode ter possuído uma, a gente não sabe, porque o diabo também tem os seus milagres. A Bíblia fala que o diabo, que o Novo Testamento vai identificar, ali em Apocalipse 12, em Apocalipse 20, vai identificar aquela serpente, que o diabo, ele, através da serpente, ele vai falar com Eva, e depois Eva vai influenciar Adão, e eles vão então cometer a queda da humanidade. Bom, o diabo, ele tentou se aproximar dos primeiros seres humanos, colocando em dúvida a bondade de Deus. Então o diabo chegou assim para Eva e falou: foi isso mesmo que Deus disse? Chegou ali jogando uma conversa, chegou aquela voz assim mais suave, foi cultivando a dúvida no coração de Eva. Primeiro, a interrogação que o diabo faz aqui a Eva já é uma interrogação, uma pergunta que ele já começa mentindo na pergunta. Porque em Gênesis 2,17, Deus não proibiu, porque o diabo fala assim, é verdade que Deus não deixou vocês comerem de nenhuma árvore que se encontra aqui no jardim? Deus não disse isso. Em Gênesis 2,17, nós vemos que Deus diz que não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, não eram de todos. Então o diabo já começa distorcendo a palavra de Deus ali na sua pergunta para Eva. E o diabo, depois de fazer essa pergunta, porque Eva responde, Eva fala assim, não, Deus falou que a gente não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Eva também, aí já dá para ver que ela foi se sujeitando ali à pergunta do diabo. E o diabo, então, o que ele faz? Ele chama Deus de mentiroso. O que ele fala? Certamente vocês não morrerão. Deus falou, olha, vocês vão morrer se vocês comerem. O diabo fala, não, vocês não vão morrer. Nisso, Eva começa a ver a beleza do fruto, e aqui não era o fruto assim, o poder assim, de trazer a queda para a humanidade, não estava em si num fruto, mas estava na ação de desobedecer a ordem de Deus, que Deus deu ali de não comerem da árvore de conhecimento do bem e do mal. E Eva, então, ela cobiçou o fruto, ela queria obter o entendimento que aquele fruto daria, então ela comeu do fruto e deu a Adão. Bom, hoje em dia, a maneira do diabo trabalhar continua semelhante à maneira que ele tentou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Hoje o diabo, porque assim, todos os falsos mestres e falsos profetas que surgem, eles surgem de dentro da igreja, nunca é de fora, é sempre de dentro. Todos os movimentos que surgiram na história de distorcer a fé cristã, de falar, por exemplo, que Jesus não é Deus, assim por diante, sempre esses movimentos surgiram por pessoas que estavam dentro da igreja. Então o diabo, que tem aquela parábola, né, do joio e do trigo, o diabo ele tem os seus servos dentro, infelizmente, das igrejas. E esses servos que o diabo tem, eles distorcem a palavra de Deus, sempre colocando em dúvida a palavra de Deus. É comum que esses pregadores, eles semeiem dúvidas nos corações dos crentes, perguntando de forma maliciosa se o que a Bíblia realmente ensina é verdade. Então é comum, geralmente, porque assim, não é dúvida, não é pecado ter dúvida. Todo cristão enfrenta dúvidas em algum momento da vida. Uma vez eu vi um pastor falar que se dúvida fosse pecado, ninguém teria fé na Bíblia. Se dúvida fosse pecado, ninguém teria fé na Bíblia.
todo mundo teria pecado, porque Abraão teve dúvida, quase se deitou com Agar. A gente vê que Davi, todo mundo ali, Pedro, mesmo andando com Jesus lá, todo mundo teve um momento de dúvida. A questão aqui é dúvida destrutiva, aquela dúvida que faz a pessoa se afastar totalmente da palavra e começa a criar o seu próprio caminho. Então, esses falsos pregadores, eles têm como objetivo distorcer a palavra de Deus. Atualmente, por exemplo, tem alguns que falam que a Bíblia precisa ser atualizada para o contexto de hoje, que não vale mais os seus princípios hoje bíblicos, que ela não é infalível e que não é inerrante, ou seja, que a Bíblia contém uma série de erros, que ela não pode ser levada a sério, nós não podemos dar crédito à Bíblia. Muitos falam que os princípios bíblicos só valem para aquela cultura, nada se aplica hoje, só fica restringido no passado. Claro, é muito importante entender um contexto histórico-cultural na interpretação bíblica, mas a gente tem que fazer a ponte para os dias de hoje. As verdades, os princípios, as doutrinas continuam. Não está somente presa no passado. Muitos ensinam também que não existe a ideia de pecado, que não devemos ter nenhuma culpa, que no final Deus salvará a todos porque Ele é amor. Claro, Deus é amor, mas a gente sabe que Deus também é justiça. Tá? E muitos falam então que no final essa doutrina se chama universalismo, né? Que Deus no final Ele vai salvar todo mundo, a pessoa não precisa se arrepender, no final, independente da crença da pessoa, a pessoa vai ser salva, independente se crê em Cristo ou não. Então muitos falsos pregadores, eles começaram e estão ensinando essas ideias dentro das igrejas. E como nós podemos não cair nos enganos de Satanás? Lendo a Bíblia e estudando. É muito perigoso quando a gente tem aquela preguiça de ler a Bíblia. Durante a semana, a gente vem para o culto, só abre o aplicativo da Bíblia. De domingo, só abre a Bíblia. Independente desse aplicativo ou Bíblia física, só abre de domingo, na hora da pregação. Depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a Bíblia lá. O aplicativo tem até aquela notificação, né, de desinstalar porque não está sendo usado. Por quê? Porque a Bíblia só é aberta só durante o domingo. E nós não devemos ter esse tipo de espiritualidade. Nós devemos também ter uma preocupação em aprendermos mais a palavra de Deus. Eu sei, não vou falar, né? Aquela preguiça de vir para a IBM, no Café com Bíblia, sabe? É muito importante vir para o Café com Bíblia, irmãos, porque no Café com Bíblia que vai tirar as dúvidas nas escolas bíblicas. Infelizmente, hoje nós vemos que em muitas igrejas, eu acho que em todo o mundo hoje, essa questão do ensino bíblico está passando por uma crise, porque tem muitas igrejas que não estão mais oferecendo escolas bíblicas, nem pregações bíblicas. Tem igreja que nem o nosso culto vai até às 8 horas. Tem igreja que 7h55 passa para o pregador. É desse jeito. Tem igreja que é 1h40 de louvor e 20 minutos só de pregação. Algumas são 5. Já teve um professor meu que falou que era 5 minutos, que ele falou, saudou a igreja e deu amém e voltou para o lugar dele. Mas, infelizmente, a pregação bíblica, o ensino bíblico estão em crise. E nós devemos andar na contramão dessa crise, que é contra o ensino da palavra de Deus. Então, tenha em mente que nós devemos aprender da palavra de Deus, porque é somente lendo a Bíblia durante a semana e estudando, aprendendo da palavra de Deus, que nós vamos ter o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, né? O diabo, quando uma pessoa ela não lê a Bíblia, ela não se preocupa em estudar a Bíblia, em aprender da Bíblia, o diabo ele ama isso, sabia? Ele faz festa, ele solta fogo de artifício lá no inferno. Faz até um churrasquinho lá, porque para ele é uma beleza, porque se o crente não está lendo a Bíblia, não está aprendendo a Bíblia, vai ficar mais vulnerável quando chegar um falso profeta e vai começar a distorcer a palavra. E daí esse crente vai cair na palavra do falso profeta. Porque muitas vezes os falsos profetas, né,
Em 2 Coríntios 11, Paulo fala que o diabo se disfarça de anjo de luz. Tem muitas seitas aí que os caras até carpem a sua casa, o quintal da sua casa, lavam a sua louça para ter a chance de falar para você da seita deles, distorcendo a palavra de Deus. E se você não tiver base para isso, você vai cair no engano dessas seitas. Então, tenha preocupação de estudar a Bíblia. O reformador, tem uma frase que é atribuída ao reformador João Calvino, que ele dizia o seguinte: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. É uma frase que ele falou no seu tempo, que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Ou seja, acha que qualquer palavra que é falada é palavra de Deus. Bastou falar Deus ali no meio do sermão, da mensagem, que acha que é de Deus. Mas a gente sabe que não é isso. Que tem uns falsos profetas aí que estão por aí distorcendo a palavra de Deus. Na dúvida, você deve orar a Deus pedindo discernimento. Quando você não souber se determinada ação, se determinada doutrina, ensinamento é de Deus ou não, ore a Deus pedindo discernimento, porque a Bíblia ensina que Deus, um dos papéis de Deus ter enviado o Espírito para nós foi nos ensinar e nos dar discernimento para nós não sermos enganados, né? Quase isso que está escrito ali em João, nos capítulos 14 e 15, quando fala da ação do Espírito, que fala que um dos papéis do Espírito, né, é nos ensinar. Jesus falou que Ele vos ensinará todas as coisas que eu ensinei a vocês. Então, o Espírito ele está disponível para nos dar discernimento, amém? Ponto 2. As consequências do pecado. Bom, nós vemos então nesse texto, eu listei aqui algumas consequências do pecado que no próprio texto é mencionado. Em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: Deus criou os seres humanos, capítulo 1 e 2, seres perfeitos. E viu Deus que era bom. Toda a natureza criada por Deus era boa. Mas, a partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus, aqui em Gênesis 3, muitas das maldades e injustiças que nós temos entre nós, como seres humanos, passaram a fazer parte das nossas vidas. Bom, em primeiro lugar, no verso 7, nós vemos que os seres humanos, que nós seres humanos, perdemos a inocência. Começamos a sentir a culpa e a vergonha. O texto fala que Adão e Eva andavam nus. Eles andavam nus, principalmente assim, andava sem roupa nada. A própria ação de nós vestirmos roupas foi porque nós perdemos a inocência. E quando eles perderam a inocência, eles começaram a sentir culpa e vergonha. Essa culpa e vergonha, todos os seres humanos, a partir de então, têm essa culpa e vergonha dentro de si. É por causa disso que nas religiões antigas, né, da antiguidade, até muitas de hoje, tem os sacrifícios que os homens oferecem para apaziguar o Deus da sua crença, porque tem dentro de si esse sentimento, muitas vezes, de culpa, de que tem algo errado, impedindo ali o relacionamento dele com o mundo sobrenatural. E essa culpa, então, que os seres humanos têm, passou a existir entre nós a partir da queda. Por conta disso, os seres humanos tentaram fazer várias tentativas, né, de expiação. Expiação nada mais é do que tentar oferecer sacrifícios para apaziguar os deuses. Uma outra consequência do pecado que nós vemos nos versos 12 e 13 é o que eu coloquei aqui de terceirização da culpa. A gente passou a terceirizar a culpa. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus veio passear no jardim e Deus perguntou para Adão: Adão, onde você está? E Adão estava escondido, né? E daí ele falou: não, Senhor, eu vi que eu estava nu, e daí eu me escondi para o Senhor não me ver. E Deus perguntou: quem falou que você estava nu? E ele falou: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a culpa dele. Adão aqui, ele tinha culpa, porque ele deveria, como líder ali, estar ajudando a sua esposa ali durante a tentação. Mas ele sucumbiu à tentação da sua esposa. E ele, então, ele terceirizou, ele não assumiu a culpa. Primeiro, ele culpou Deus, porque ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi, a culpa não é minha, foi a mulher. Então ele culpou a mulher e culpou Deus.
E daí nós vemos que Deus, então, ele fez uma pergunta para Eva. E perguntou para Eva, o que foi que você fez? E Eva falou, não, foi a serpente. Ó, ninguém assume a culpa. Ó, o homem falou que foi a mulher e Deus, a mulher falou que foi a serpente. Só a serpente aqui que ficou com cara de ué, que ela não culpou ninguém. Já assumiu os riscos já. Mas o homem a gente viu que começou a terceirizar a culpa. E por conta disso que, muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos essa tendência, né, de terceirizar a culpa. Nós nunca assumimos a culpa, sempre a culpa da família. Ah, eu sou assim por causa da minha criação, por causa da minha família. Sempre a culpa do trabalho. Ah, então eu estou tratando todo mundo mal hoje porque as coisas estão difíceis lá no trabalho. Então a culpa é do trabalho. Sempre a culpa é dos filhos, ou a culpa é dos pais. Mas as pessoas, muitas vezes da igreja, também fala que a culpa é da igreja, que é a igreja que não dá atenção e não sei o quê, nunca assume a culpa. Então, essa terceirização da culpa é uma consequência do pecado. Nós vemos também no verso 10, uma outra consequência do pecado, nesse capítulo, é a fuga da presença de Deus. Então, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Opa, Deus está vindo, eu vou me esconder. Então, a partir daí, o homem ele passou a fugir da presença de Deus. Não é à toa que Paulo fala em Romanos, né, que o homem se tornou inimigo de Deus. No sentido de o homem, as suas vontades ficaram tão deturpadas que ele começou a fugir de Deus. Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus por causa do pecado e começou a fugir da presença de Deus. E tem muitas pessoas que recebem várias chances, né, de se relacionarem com Deus. Tem igrejas saudáveis, nós temos muitas igrejas saudáveis aí pelo Brasil. Claro, tem muitas igrejas que não prestam, mas tem muitas igrejas saudáveis. E muitas pessoas têm chances de irem nessas igrejas saudáveis. Tem a Bíblia, hoje em aplicativo, em audiobook, no YouTube, como Cid Moreira, tem tudo, mas não muda, continua fugindo da presença de Deus. Muitas até sofrem, aqui não estou falando que o sofrimento sempre é consequência do pecado, tá? Todos sofrem, todo ser humano, independente da sua crença e das suas ações. Mas tem muitas vezes que Deus permite determinadas situações em nossas vidas para nos levar a reconhecer Jesus como Salvador e a nos arrepender dos nossos pecados. E muitas pessoas também, Deus permite essas situações e a pessoa continua com o coração duro. Se recusa a se arrepender dos seus pecados. Nós vemos também nos versos 14 e 17 que a natureza foi atingida pelo pecado. Por conta do pecado do homem, a própria natureza passou a sofrer as consequências. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, que a natureza ela geme em busca da redenção, da volta de Cristo para purificar a terra de todos os males. Por conta disso, por causa do pecado, que nós vamos ter tantas desarmonias na natureza, né? Catástrofes como terremotos, maremotos, enchentes, além, é claro, da ação perversa do ser humano, ali caçando os animais de forma ilegal, maltratando os animais, desmatamento, assim por diante. Então a própria natureza passou a sofrer as consequências do pecado do ser humano. Nós vemos também aqui uma consequência relacionada, por exemplo, às mulheres, às dores de parto, que as mulheres passaram a sofrer com dores de parto. Uma consequência da queda. E também, nesses versos 16 e 17, que fala aqui das consequências do pecado, além das dores de parto, foi um antagonismo entre os homens e as mulheres. Então, era para ser um relacionamento perfeito no casamento entre homens e mulheres. Mas o pecado, ele desestruturou as famílias. Por conta disso, o mundo, os relacionamentos passaram a ficar bagunçados. Bom, nós temos que ver biblicamente que Deus ele criou o homem como cabeça no sentido de responsabilidade e cuidado com a esposa. E ambos são a imagem de Deus, mas o pecado, então, vai trazer esse desequilíbrio. Então, ao longo dos séculos, esse desequilíbrio vai trazer muitas opressões, por exemplo, para as mulheres. Eu trouxe aqui um trecho que eu citei na escola bíblica, Café com Bíblia, na aula sobre igualdade entre homens e mulheres, um livro de um teólogo chamado John Stott,
que se chama Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, que ele lista alguns exemplos de maus tratos às mulheres. Ele fala, por exemplo, ele cita que as mulheres no islamismo, por exemplo, na Surata 4 do Alcorão, que é como se fosse um versículo do Alcorão, fala assim, os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. Quanto àquelas que você teme, desobediência, admoeste-as, envie-as para as camas separadas e bata nelas. No hinduísmo, ele trouxe um trecho da autobiografia de Mahatma Gandhi, aquele grande líder do século XX, da Índia, da independência da Índia, que ele fala assim, o marido hindu considera-se o senhor e mestre da sua esposa, que deve sempre servi-lo solicitamente, ou seja, deve fazer tudo o que ele quer, independente do que ele queira. Se a mulher vai sofrer, ela deve fazer. Essa é a ideia aqui. Ele explica também, ele traz um relato de um missionário, esse é um missionário que fez missão entre os esquimós ali no Ártico, aqueles dos iglus ali, e ele cita que a experiência desse missionário, esse missionário ficou escandalizado com o que ele viu ali. Ele fala que ali as mulheres são tratadas como escravas e semelhantes aos animais, e são somente objeto de satisfação sexual dos homens daquela cultura. Tanto que naquela cultura é comum que eles ofereçam a esposa para um visitante, para vocês verem como que são tratadas as mulheres nessas culturas. E no Ocidente também, ele fala aqui que historicamente as mulheres, né, eram reservadas a assuntos periféricos e eram vistas como não capazes de atividades intelectuais, então não podia ir para a universidade, não podia ser políticos, assim por diante. Um outro exemplo também de opressão às mulheres que ele traz é a própria também pornografia, que trata a mulher como um objeto de satisfação masculina. A mulher está ali somente para satisfazer os homens. Por outro lado, essa opressão dos homens contra as mulheres. Nós temos um extremo oposto, que eu coloquei aqui, que é uma espécie de feminismo radical, liberal e secular, que vê os homens como toda a fonte de maldade, mesmo aqueles homens que são gentis com as mulheres, que acham que tudo que é masculino é ruim. Então, esse antagonismo entre homens e mulheres foi uma consequência trazida pelo pecado. Tá? Nos versos 17 e 19, nós vemos o sofrimento no trabalho. Bom, nós temos que entender, irmãos, que o trabalho não é pecado. Não sei se estou dando uma boa notícia, uma má notícia, mas o trabalho não é pecado, tá bom? Deus criou o homem para trabalhar, uma boa notícia, Deus criou o homem para trabalhar, tá bom? A Bíblia ensina que Deus trabalhou, ao criar o mundo, Deus estava trabalhando. Jesus trabalhou ali, de carpinteiro, então Jesus também trabalhava, então se Jesus trabalhou, a gente também deve trabalhar, tá? Mas as consequências do pecado foi o sofrimento no trabalho. Deus criou o homem para trabalhar, porque fala que criou Deus e o pôs no jardim do Éden para cuidar e lavrar ele, ou seja, cuidar e lavrar é trabalhar. Mas só que com o pecado, o que aconteceu? Começou a vir muitas coisas ruins no trabalho, né? Deus fala para Adão que as consequências do suor do teu rosto comerás o teu pão e você vai cultivar a terra com muito sofrimento. E nós vemos aqui que, nós podemos aplicar aqui, que muitas consequências do pecado no trabalho, nós podemos ver as injustiças no ambiente profissional, às vezes demissões e promoções injustas. Quem já viu demissão injusta, promoções injustas? Sempre tem, não é justo, estou aqui me dedicando e o fulano que não faz nada é promovido, ou o fulano é demitido sem, às vezes é um bom funcionário e é demitido, consequência do pecado. Chefes, muitas vezes, né, forçando o funcionário a trabalhar ao ponto de prejudicar a própria saúde. Hoje está tendo vários casos, né, de depressão, de burnout por excesso de trabalho, pessoas assim tendo que ser afastadas, porque os chefes, muitas vezes, querendo cumprir aquela agenda e querendo aquele dinheiro de um contrato com outra empresa, começa a pressionar os seus funcionários, consequência da queda, do pecado. Também,
Eu falei do chefe, tem que falar também do funcionário. Aquele funcionário que dá aquela migué e começa a levar atestado falso. Vou contar um testemunho aqui. Um colega meu, não vou falar o nome, mas um colega meu, não é daqui, tá, né, é de outra igreja. E uma vez ele não vigiou, e ele não queria trabalhar naquele dia, ele estava com preguiça, ele falou. E tinha um médico que dava atestado falso. Ele foi no médico, o médico perguntou: o que você tem? Ah, doutor, estou com dor de barriga, estou com tossino, estou com febre. Ah, pega o atestado aqui de uma semana. E daí ele levou o atestado. Ele não tinha nada. Na semana que ele foi voltar, ele pegou dengue. Daí a gente falou: tá vendo? Ó, Deus está falando para você parar de fazer coisa errada. Ó. Mas aqui também é a consequência da queda, essa migué, que muitas vezes, né, os seres humanos dão no trabalho. O cristão não pode dar essas migué. O cristão tem que ser, tem que ser exemplo, porque o trabalho também é uma forma de testemunho. Uma vez eu já tive um chefe que ele falou que ele era ateu, e ele falou que não ia para a igreja porque os piores funcionários que ele tinha eram crentes, que davam mais migué. Mas infelizmente isso acontece. Mas a gente deve ser exemplos de funcionários. Bom, eu falei aqui das consequências do pecado, agora tem que falar das coisas boas, que é o ponto 3, que apesar do pecado, Deus vem em busca dos seres humanos, versos 8, 9, 15 e 16. Deus, quando ele vem caminhar no Jardim do Éden, Deus é onisciente, ele já sabia que o homem havia pecado, Deus já sabia. E Deus começa a fazer aquelas perguntas: Adão, onde você está, assim por diante? Não porque ele não sabia, porque ele queria que o ser humano confessasse o que ele fez. Queria que o homem, aquilo que eu falei da terceirização do culpa, que o homem assumisse a sua culpa. Mas a gente vê aqui um ato de bondade de Deus, porque mesmo sabendo que o homem ele havia pecado, Deus veio ao encontro do ser humano. E essa é uma verdade bíblica, a busca de Deus pelo homem. A gente vê, por exemplo, Deus vindo em busca de Adão e Eva, depois Deus tomando a iniciativa e falando com Noé, depois com Abraão, depois com Isaac. Sempre é Deus tomando a iniciativa para reconciliar o homem consigo mesmo. Em todo o Antigo Testamento, então, nós vimos essa busca de Deus em relação ao ser humano, até culminar no Novo Testamento, que é a revelação de Jesus Cristo e a sua morte na cruz, a sua obra expiatória. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados para nos reconectar com Ele, num relacionamento com Ele que havia sido quebrado pelo pecado. Nós vemos também, em Gênesis 3 e 15, um proto-evangelho, ou seja, um início de evangelho, uma promessa que apontava para Jesus. Porque o texto fala assim, que haveria um confronto, né, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Aqui, o Novo Testamento, em Romanos 16 e 20, e outras passagens, vai identificar essa passagem como uma referência à morte de Cristo. Claro, as cobras, literalmente, passaram a ser nossas inimigas. Não é à toa que a gente foge de cobra quando vai no mato, né? Fica com medo ali: opa, será que vai picar meu calcanhar? Porque realmente ela picou o calcanhar e a gente amaceta a cabeça dela. Eu nunca macetei, mas tudo bem. Mas, no sentido espiritual aqui, a gente vê que é uma profecia que apontava para Jesus, porque a semente, a descendência da mulher, ou seja, está apontando para a encarnação de Jesus Cristo, amacetaria a cabeça da serpente, que no Novo Testamento é identificado como Satanás. Enquanto o picar o calcanhar é somente um ato que fere e envenena, e às vezes nem tira a vida, o amacetar a cabeça significa literalmente que estaria matando a serpente. Então Cristo veio para amacetar a cabeça da serpente, que é Satanás, e nós, nesse processo de Cristo, amacetando a cabeça da serpente, Paulo vai falar que a igreja faz o papel também de amacetar a cabeça da serpente, conforme a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus nesse mundo. Então, irmãos, ao vir em busca da humanidade, Deus salva os pecadores, e todos esses problemas, né, de relacionamento entre homens e mulheres, no trabalho, dores e parto, tudo isso, Deus está restaurando. As dores de parto, mulheres, calma que Deus vai restaurar. Ainda não, infelizmente, quem for ter filho vai sofrer uma dor de parto, né? Mas vai chegar um momento que Isaías fala no capítulo 11,
E também João fala, os profetas falam, né? João e outros textos do Novo Testamento, que Cristo ele vai restaurar o mundo para a ordem perfeita que estava antes da queda em Gênesis 3. E se apega então a Jesus e as suas promessas, porque Ele perdoa os seus pecados e tira as suas culpas. Sabe essas culpas que eu falei aqui, que todos os seres humanos nascem? Cristo tira essas culpas. Muitas vezes a culpa causada pelos nossos pecados. Ele nos restaura, Ele nos faz pessoas melhores, Ele nos transforma em novas criaturas, amém? Então vamos estar orando para que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essa palavra, que se Deus quiser, Cristo ele vai restaurar a ordem perfeita deste mundo, e Ele irá restaurar a sua vida. Qualquer crise que você estiver passando, tenha em mente que tudo isso é culpa do pecado, mas Cristo está aqui para solucionar o problema do pecado, amém?